Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Eu não sei como você está, mas eu posso te garantir que Deus sabe, porque Deus te conhece todas as células do nosso corpo. Foi o nosso Criador que fez e Ele nos conhece, conhece por dentro. Eu quero ser nesta manhã canal de Deus para a sua vida. Quero trazer uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Tem tantas pessoas fazendo tantas coisas, o mundo tem tantas coisas, mas cada um escolhe viver de acordo com aquilo que crê, com aquilo que faz bem a ele. E nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. E eu sei que você ama a Deus. Ai, meu Deus, tomara que esses cachorros não começam a latir de novo, porque eu estava no final do vídeo, apareceu um gato ali na rua e eles começaram a latir enlouquecidamente e eu tive que acabar descartando o vídeo que já estava quase pronto. Mas para a glória do Senhor, os animais também louvam a Deus, né? Porque a palavra diz que todo ser que respira louva o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, com esse estudo e que eles possam, que aquelas pessoas que vão ouvir possam receber de Ti a porção para o dia de hoje. Queridos, amados, essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer: Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um ou contra outro. Aleluia, louvado seja Deus por esta palavra. Senhor, nos instrua, a palavra é sua, ela é rica, ela é penetrante e ela não volta vazia. Queridos, essa palavra ela faz referência ao que nos dias atuais nós podemos ver. Muitas competições, muitas comparações e todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Paulo ele vai usar aqui a referência de jogos. Coríntio era uma cidade que tinha muitos jogos e ali Paulo faz alusão clara desses corredores do estádio e lutadores, comparando a vida cristã a uma competição. Nós estamos numa competição com nós mesmos para chegarmos ao trono de glória de Deus. E para isso a gente vai precisar vencer um inimigo interno. Somos nós com nós mesmos. Mas aqui, Paulo usa essa metáfora, ele descreve a vida cristã como uma corrida que exige treinamento rigoroso, como em qualquer outra corrida. É impossível a gente vencer um treino, uma competição, sem que haja um treinamento rigoroso. Então, domínio próprio, foco para alcançar o prêmio. Isso um corredor faz quando ele está obstinado a ganhar uma competição. E nós, cristãos, estamos em uma competição até que o nosso Jesus venha, de vencermos aquilo que não agrada a Deus e que existe na nossa natureza carnal. Porque nós nascemos em pecado nos concebeu nossas mães, mas Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, da nossa libertação, ele veio nos resgatar do pecado. E é o pecado que faz separação do homem e Deus. E Paulo aqui, ele está nos alertando contra a divisão. Então, nesse contexto aqui, Paulo lembra de seguir a palavra de Deus com humildade, evitando as divisões, o orgulho
e a comparação. Hoje em dia, se a gente olha para as redes sociais, a gente vai ver muitas postagens que às vezes não é nada daquilo. A realidade das pessoas não é nada daquilo que elas postam. E a gente, às vezes, faz a comparação, e quando a gente olha para a nossa vida está destruída em relação àquilo que nós estamos vendo. E Paulo aqui, ele tá nos alertando que essa competição, ele nos desafia a examinar as nossas próprias atitudes. Ele desafia a gente olhar para dentro de nós, porque nós precisamos cultivar humildade, unidade e fidelidade. Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, a gente vai saber aquilo que a gente precisa eliminar de dentro de nós e não gerar essa competição entre irmãos. Paulo nos ensina que a verdadeira autoridade e sabedoria não estão nos títulos ou na popularidade ou naquilo que nós estamos vendo, mas na fidelidade ao evangelho e na forma de como se pratica essa humildade e amor em comunidade. Eu separei um texto para ler com vocês, da palavra de Deus, que está em Isaías 64, no versículo 6, aonde que Deus vai comparar a nossa sabedoria com trapo de imundície. Meu Deus, Renato, o que é isso? Deus diz assim, lá em Isaías 64, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aleluia! Deus compara a sabedoria humana como trapo de imundície. E o que isso nos alerta? Isso nos alerta que a gente não pode se ensoberbar, que foi o que Paulo disse aqui, né? No finalzinho do versículo que a gente acabou de ler, que está escrito assim: não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Paulo está falando dessa competição que existe dentro das próprias famílias, dentro da igreja, dentro do ambiente de trabalho. Nós, como cristãos, a gente precisa praticar essa humildade, lembrando que líderes cristãos são instrumentos de Deus e não referências absolutas. Paulo nos alerta aqui que nós devemos ouvir, examinar e absorver aquilo que está em concordância com a palavra. E isso nos traz uma admoestação e um alerta, que se nós não estivermos convictos daquilo que está na palavra, como que a gente vai fazer essa comparação? Então, nós precisamos refletir diariamente na palavra de Deus acerca de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente vê. E nós precisamos colocar tudo no crivo da palavra de Deus, porque senão vai acontecer o que estava acontecendo em Coríntios. Competição entre os irmãos, ensoberbamento. O que é isso? É um querer ser melhor do que o outro. A gente já viu lá em Isaías, capítulo 64, no versículo 7, que não tem... Versículo 7 não, versículo 6, que Deus compara a nossa sabedoria com trapo de imundície. Renato, o que é trapo de imundície? Aquela atadura que enrolava na lepra das pessoas antigamente. Então, Deus compara a nossa sabedoria
com esse trapo aí, com essa atadura. Você imagina, para que serve essa atadura? Para nada. Então, assim é a nossa sabedoria quando ela não está alinhada com a palavra de Deus. Então, Paulo, ele está nos ensinando aqui que a competição não é com os nossos irmãos, mas sim com nós mesmos. A cada dia, a gente analisar o nosso interior e colocar as nossas mazelas, as nossas debilidades no altar de Deus, porque só o Senhor tem a sabedoria que vai abrir portas no mundo espiritual nas nossas vidas. Mas para que a gente se aproprie dessas aberturas de portas no mundo espiritual, a gente vai precisar estar alinhado com a vontade de Deus. Então, nós precisamos refletir diariamente sobre aquilo que nós estamos cultivando no nosso coração. Competição não é de Deus. É claro que um competidor profissional, ele vai fazer de tudo para vencer a prova. Então, ele vai se alimentar melhor, ele vai dormir melhor, ele vai fazer tudo para que o corpo dele fique preparado para vencer aquela competição. É claro que ele tem ali os seus oponentes. Nós temos um oponente, que é o inimigo das nossas almas. Ele veio roubar, matar e destruir, está empenhado em fazer isso. E uma área que ele tem distraído muitos cristãos, muitos filhos de Deus, é essa área da distração. Nós estamos distraídos com muitas coisas e deixando de meditar em tudo aquilo que o Senhor determinou para que a gente não fosse enganados. E muitas das vezes a gente acha que a nossa sabedoria terrena, ela vai nos exaltar. E a gente viu aqui em Isaías, capítulo 64, versículo 6, que não vai, porque a nossa sabedoria, Deus compara com trapo de imundície. Então, se nós não estivermos enxertados em Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, nós estaremos em uma competição inútil. Então, Deus prometeu que mandaria Jesus para nos salvar, e isso foi consumado. O Espírito Santo nos foi outorgado, e ele é aquele que nos guia, aquele que nos direciona, mas para isso eu preciso buscá-lo. Eu preciso ter essa íntima e profunda intimidade com ele, porque o mundo espiritual, ele é real e ele existe. E as armas carnais, a sabedoria carnal, terrena, ela não serve para o mundo espiritual. O que serve para o mundo espiritual é uma vida reta diante de Deus, igual Paulo está dizendo aqui, que por amor de vós, para que não nos aprendais a não ir além do que está escrito. Nós precisamos colocar a nossa vida no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é socorro presente na angústia. Mas eu preciso gerar no meu coração esse hábito, porque assim como o competidor que vai correr, que vai lutar, ele precisa de doutrina, ele precisa de treinos rigorosos, a minha vida espiritual também precisa desse alimento, né? Que é eu alimentar a minha fé na palavra de Deus. Lá em Josué,
capítulo 1, no versículo 9, a palavra de Deus vai dizer um versículo que a gente gosta muito de ouvir, que é quando Moisés é morto e Deus diz a Josué: esforça-te, tenha bom ânimo e eu te ajudarei. Eu acho lindo esse versículo, mas se nós olharmos o versículo 8, porque esse é o 9 do capítulo 1, a gente vai dizer, Deus vai dizer assim, no versículo 8: mas eu quero que vocês observem tudo que está na minha lei. No versículo 9, ele diz: eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, não precisa ter medo, eu vou te ajudar. Deus está dizendo isso para Josué. Mas no 8, Deus está dando um direcionamento para Josué: faça tudo que está na minha lei, tudo que eu determinei. Então, o que Deus diz para nós nesta manhã? Que a gente precisa refletir diariamente para que a nossa vida, para que a gente venha colocar a nossa vida no prumo de Deus, porque se nós caminharmos como uma folha no chão solta, essa folha não tem objetivo, ela não tem um alvo, então qualquer lugar serve para ela. Mas nós estamos numa competição que vai nos levar àquilo que Deus prometeu. Que o nosso noivo, ele vem e ele quer uma noiva adornada, uma noiva despida de todas e quaisquer vaidade e competição. Competições é com nós mesmos, contra o pecado, contra os desejos da nossa carne. Viver com Deus é matar a nossa carne todo dia. Todo dia é como o alcoólatra, né? Só por hoje. E no final do dia a gente fazia essa analogia. Será que o meu dia agradou ao Senhor? Será que nessa competição eu fui vitoriosa? Então, a mensagem que Deus deixa ao nosso coração, que nós estamos com uma coroa corruptível, buscando uma coroa incorruptível. Paulo, ele contrasta a guirlanda de apoio ao pinheiro, prêmio passageiro dos jogos istmicos, com a recompensa eterna e incorruptível que os cristãos buscam. Então, nesse contexto dos jogos istmicos, realizados perto de Coríntio, estes jogos eram dos 4 os principais festivais pan-islâmicos da Grécia Antiga, atraindo atletas para provas de corrida, luta, boxe e corridas de cavalo, todo tipo de competição. E nós cristãos estamos nessa luta também, mas não é contra os nossos irmãos, e nós precisamos ter isso no nosso coração. É uma luta onde nós estamos tentando vencer o pecado. E a palavra de Deus vai dizer em favor que nós precisamos estar unidos. A unidade agrada o coração de Deus. Ninguém irá vencer sozinho. Deus olha quando nós estamos trabalhando em unidade. Eu quero orar com você, que essa mensagem possa adentrar o seu coração, que a humildade, a unidade e a fidelidade a Deus esteja sempre conosco, para que a gente evite esse pecado da competição aos quais os dias atuais, sem que a gente perceba, tem nos levado, tem tirado a nossa atenção para que a gente fique competindo um com o outro. E não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que nós trabalhamos em união, em unidade, e Deus, ele vai nos capacitando à medida que a gente busca. Então, eu não preciso querer o brilho do meu irmão, porque Deus nos deu luz própria através de Jesus. Então, a luz de Jesus brilha dentro de nós. Uns vão
brilhar de uma forma, os outros vão brilhar de outra, mas todos nós estamos nessa caminhada, nesse aperfeiçoamento. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, nos ajuda, Senhor, a viver com humildade e valorizar as Sagradas Escrituras acima de qualquer preferência humana. Porque sabemos, Pai, que nas Sagradas Escrituras tem tudo que nós precisamos. Ensina-nos, Senhor, a não julgar e nem a nos ensoberbeçar. Palavra difícil, Senhor. Mas em relação aos nossos irmãos, Pai, mas ajuda-nos seguir o exemplo de Paulo e de Apolo, servindo com fidelidade, Senhor, e promovendo, Pai, a unidade do corpo, porque o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E nós, Senhor, não podemos caminhar se algum membro do nosso corpo ou alguma parte do nosso corpo estiver enferma. Por isso, Pai, que o nosso corpo esteja saudável, guiado pela cabeça, e que este devocional desta manhã possa, Senhor, nos motivar na convivência, Pai, cristã, e estar no serviço fiel da obediência à palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, a matar a nossa carne e fazer a tua vontade, dia a dia, de fé em fé, até esse dia perfeito, onde que nos encontraremos com o nosso noivo nos ares, e será lindo, Senhor, será majestoso, todos aqueles vão ver, e todas as nossas enfermidades, todas as nossas lutas ficarão para trás, porque nesse grande dia será o final dessa grande corrida, as quais aqueles que ouvem e que guardam a tua palavra vão poder contemplar esse dia. Meu Pai, até que esse dia chegue, nós caminhamos aqui, Senhor, instruindo uns aos outros, recebendo, Pai, a tua palavra através da vida dos teus filhos e colocando em prática tudo aquilo que está no crivo da tua palavra, porque é a tua palavra que nos sustenta, a tua palavra que nos alimenta. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por esta humilde palavra, mas que não vai voltar vazia, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir. Deus abençoe.